O fim está próximo? Vamos ver o que Ana Paula Maia tem a dizer sobre isso no seu Enterre Seus Mortos, aqui no Quixotado, o seu programa de literatura. Hoje com a apresentação de Amâncio Siqueira. O romance da Ana Paula Maia é o sétimo dessa autora, que é jovem e muito produtiva, também roteirista. E eu diria que é um romance escatológico. Vamos recorrer ao dicionário Ruais para identificar o significado dessa palavra, que é muitas vezes usada de forma indevida. Nós temos duas palavras homônimas, escatológico, que se referem a dois radicais gregos diferentes. Um para escorte ou escates, que significa excrementos, e outro que vem de escatos, que significa extremo ou último. Então, esse romance, apesar de tratar inicialmente de pessoas que recolhem animais mortos nas estradas para fazer compostagem, eu não colocaria no sentido de escatológico, no sentido de excrementos, e sim realmente no sentido de escatos, de último. Ou seja, aquele estudo místico sobre as coisas finais, sobre as coisas apocalípticas ou profecias do fim. A questão do fim da religião é muito importante no livro, abordada em muitos trechos. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês e aí depois eu vou começar a falar sobre o enredo. Logo no final do capítulo 1, o personagem principal, Edgar Wilson, olha para o céu e lá dizendo o seguinte: olha para o alto e gira a cabeça de um lado para o outro na tentativa de encontrar algum vestígio, algum traço mínimo de verdade. Porém, não há nada no céu, nem fúria, nem anjos, nem santos. É um céu vazio, completamente sem cor e som, inerte. Há alguns meses, desde que começou a percorrer essas estradas, Edgar Wilson notou que não sentia nenhuma presença maligna, seja lá onde percorresse. Nesse tipo de trabalho, quando se está tão perto da morte, a um passo atrás dela, é comum ao menos um mal-estar ou um estado de espírito mais decadente. Em princípio, isso poderia ser um bom sinal. Para a maioria das pessoas, não perceber a presença do mal é um sinal de que tudo está bem. Para Edgar Wilson, é justamente o contrário. Não pressentir o mal não é sinônimo de que ele não exista ou desapareceu. São os opostos, devidamente dosados, que mantêm o sistema equilibrado e, assim, se o mal se ausentou, é provável que o bem também o tenha feito. É justamente isso que o tem incomodado. De certa forma, o excomungado ao seu lado também pode pressentir isso ou coisa que o valha. Em um determinado momento da narrativa, já no final da primeira parte, que é uma parte dedicada aos animais, um pastor junto com um fiel procuram Edgar e o padre Tomás, do qual vamos falar mais à frente, e interrogam-nos para saber sobre um corpo que eles encontraram, se é de um irmão dele, desaparecido. Depois de ver o corpo e perceber que não é do irmão dele, o pastor, junto com esse fiel, vão embora. E nós vemos o seguinte: o homem agradece e segue caminhando pelo acostamento, seguido por seu fiel, sentindo-se tão miserável quanto os outros homens, deixando evidente que por essas bandas a fé em Deus é o bem maior que possuem, é a única opção que resta. Então, você percebe em todas essas passagens que não há complacência em relação à religião. Edgar Wilson é um personagem recorrente nas narrativas da Ana Paula Maia. Apesar desse ser o primeiro livro que eu li dela, verifiquei que ele já participou de outros e que, portanto, não dá para esperar apenas o desenvolvimento da psicologia dele lendo esse livro. O ideal seria ler as outras obras em que ele participa para poder entender alguns gestos que ele toma aqui. Ele toma gestos humanitários em um lugar que não tem mais humanidade, né? Ele trabalha recolhendo animais mortos. Numa das ocorrências, ele tem que sacrificar um cavalo que entrou em um carro, causando um acidente. Esse cavalo era de uma carroça. O carroceiro chega a falecer nesse acidente, enquanto que o motorista do veículo está bem mal. E aí eles arrastam o cavalo e ele pede a ajuda de Tomás, que é um padre excomungado que também trabalha nessa mesma empresa recolhendo animais mortos.
Passa então o Tomás a ser, digamos que um parceiro do Edgar Wilson nas ocorrências mais difíceis. E que ocorrências são essas? O Edgar Wilson, em determinado momento, vai encontrar um cadáver de uma mulher pendurado, enforcado no meio da floresta. E ele é levado a esse cadáver pelos abutres. Então é interessante você ver, por exemplo, a capa do livro, que tem esse abutre voando num céu vermelho, né, já escuro, e esse abutre com as asas abertas lembra o Jesus crucificado, né? Então tem toda essa simbologia religiosa o livro. O Tomás, que é um padre excomungado, foi excomungado por interesses políticos. Ele tinha matado um cara antes de ir para o seminário, e aí o bispo o entrega, interessado em fazer amizade com alguns políticos. Só que quando pegam esse padre, já tinha prescrevido o crime. Então, na impossibilidade de puni-lo penalmente, eles o punem excomungando. E ele passa então a... é um padre que praticamente só ministra 2 sacramentos a partir daí, que é a extrema-unção e o sacramento dos mortos, quando ele encontra pessoas acidentadas que estão à beira da morte ou que já morreram. Temos esse padre que vai ajudar o Edgar Wilson na sua tentativa de dar um fim, digamos que justo ou digno, para 2 cadáveres. Ele encontra essa mulher morta, enforcada, e em algumas páginas depois eles encontram um homem morto também, que aparentemente foi atropelado e arrastado para a floresta. O Edgar tenta entrar em contato com a polícia para que eles peguem esse corpo, primeiro da mulher, mas a polícia diz que não tem rabecão, que não tem como ir buscar. O que é que ele faz então? Para não deixar o corpo apodrecendo e os abutres o devorando, tem até uma cena muito crua no romance, em que ele está observando o corpo e aí um abutre vem e bica o olho do cadáver, arrancando esse olho. Então ele decide levar esse cadáver para um freezer que está abandonado lá na empresa onde eles tratam dos animais mortos. Esse primeiro corpo fica lá, a polícia chega aí ao local, mas apenas coloca um papel lá com uma fita adesiva informando que é propriedade da polícia. E dias depois, quando eles encontram outro cadáver, também levam para esse mesmo freezer. Só que o que acontece? O freezer quebra. E é a quebra desse freezer que vai começar a segunda parte do livro, que é a parte dedicada aos mortos. Edgar e Tomás, então, decidem levar eles mesmos os mortos já em putrefação para o IML mais próximo. Essa viagem em busca de um sepultamento digno para esses cadáveres, que eles não sabem quem são e que não foram reclamados por ninguém de suas famílias, vai gerar algumas cenas bem impactantes. A princípio eles passam por um acidente de trânsito e nesse acidente eles resgatam a motorista do carro, que estava presa ainda no veículo, mas a filha dela, que estava ao lado, de 12 anos, está presa nas ferragens e já aparentemente morta. Um impacto muito forte que afundou o tórax dela. A mulher não quer sair do carro por causa da filha, mas eles conseguem com muita força, com muito esforço, tirá-la. Depois que eles atiram, o carro pega fogo e o cadáver da menina que estava lá dentro, consequentemente, também é carbonizado. Depois que eles fazem esse resgate, e aí é um resgate em que só uma pessoa sobreviveu, o motoqueiro que bateu no veículo também morreu, assim como a filha da motorista. Eles encontram um policial militar num pedágio e aí dão carona para ele. Lá na frente, um policial rodoviário os para e aí percebe esse policial que está de carona com eles
e avisa que a menina que morreu era filha dele, que a motorista do acidente era sua esposa. O Tomás, então, esse padre excomungado, tem uma chance de acalentar um fiel sem ser no momento da sua morte. Ele toma para si a missão de contar ao policial o acontecido e tentar de alguma forma consolá-lo. Depois eles seguem para o IML, na cidade mais próxima, e aí são informados de que o IML está superlotado e que não tem como ficar por lá. Mas o funcionário que os atende, Nilson, pede a eles que procurem outro IML nas imediações, na cidade vizinha. Seguem então para esse outro IML. E aí você vai perceber que esse romance, essa segunda parte, ela tem tudo desses livros ou filmes de estrada, né, várias peripécias acontecendo, algumas coisas que dificultam a missão deles. No caminho para esse outro IML, eles param na cidade em que o Tomás cresceu e na qual está enterrado o homem que ele matou. Ele então vai fazer uma confissão para o Edgar Wilson, falando sobre os motivos que o levaram a matar esse homem. Enquanto eles estão no cemitério fazendo essa visita, o carro deles é roubado. Eles descobrem que o carro foi roubado por pessoas de um ferro velho das proximidades. Seguem então até esse ferro velho para recuperar o veículo e, consequentemente, os mortos. No ferro velho, o dono, chamado Geraldo, vai dizer a eles que foi ele que matou essas pessoas. E a gente fica esperando para saber o que foi que motivou, mas só se sabe que ele tem um nojo muito grande dos dois, inclusive cuspindo nos cadáveres. Mas devolve os cadáveres junto com o carro para eles, e Edgar e Tomás então seguem viagem para o IML mais próximo, onde descobrem que os cadáveres que chegam lá são na verdade vendidos, fatiados, cortados para ser doados não, ser vendidos para instituições de ensino, coisas do tipo. E o chefe do IML, sabendo que foi o Nilson que os enviou, pergunta qual o preço que eles querem pelos cadáveres. E aí o Edgar fica indignado, é claro, e diz que não está interessado em vender os cadáveres, está interessado em enterrá-los, o que causa um certo estranhamento para o médico. Nesse ínterim, eu preciso retomar o momento anterior da narrativa. Tem uma funcionária que liga para eles quando tem as ocorrências, né? Ela é a teleatendente. Essa funcionária, chamada Net, tem uma prima que está desaparecida. E ela sempre, quando o Edgar descobre algum corpo, pergunta se é uma mulher com cabelo vermelho e uma tatuagem de aranha no pescoço. O Edgar, então, chegando a esse local, pede para saber se tem um corpo que condiga com essa descrição. E lá ele descobre esse corpo, acaba descobrindo em uma sala com dezenas de corpos empacotados, né, em incrível estado de putrefação. Ele encontra a prima da Net. E aí pede para o médico-chefe do IML que libere esse cadáver para ele levar para a prima dele. E aí o médico diz a eles que podem levar esse cadáver mais os outros dois, desde que não revelem nada dos esquemas que estavam acontecendo ali. Bem, o romance O Enterre Seus Mortos é um romance em que você percebe o quanto toda a vida naquele ambiente está degradada. E você vai pensar, será que o que atrapalha é a burocracia ou não seguir a burocracia? A narrativa de Maia é muito enxuta, muito bruta, ríspida, não há nenhum embelezamento. As cenas são narradas da forma mais crua possível e você não tem como sair dessa leitura sem sentir uma certa angústia. E eu acho que é isso que
literatura tem que procurar tirar o leitor da sua zona de conforto, tentar fazer o leitor encarar de frente uma realidade que ele nem sempre tem coragem ou mesmo chance de conhecer. E a partir daí tentar tratar de temas muito importantes como os que ela trata aqui, né? Vida e morte, a, a busca por uma vida digna e também por um sepultamento digno. Nós percebemos que em muitos casos um cadáver de um animal é mais bem tratado do que o cadáver de um ser humano. E isso leva a pensarmos e repensarmos a nossa sociedade, a nossa forma de vida. O romance parece se passar em um cenário pós-apocalíptico. Eles estão naquela estrada e tudo que eles veem são mortos, acidentados e pessoas que estão tentando tirar proveito disso. Tem um taxidermista que compra cadáveres de animais para poder revendê-los depois de tratados. Tem pessoas que compram animais mortos que estão ainda frescos para poder consumir a carne. Inclusive policiais rodoviários que param o veículo do Edgar Wilson para pegar animais nessas condições. Temos donos de ferro velhos que roubam carros ou desmontam carros vindos de acidentes ou roubados. Então é uma fauna muito bruta e a gente pensa em determinados momentos que talvez os abutres sejam os animais menos cruéis daquele ambiente. E tem um momento no final em que eles encontram um rebanho de ovelhas junto com seu pastor mortos no chão da estrada. E eles teriam sido mortos por uma descarga elétrica, um raio que os atingiu antes que pudessem atravessar a estrada. Eles começam então a limpar a estrada para poder permitir que o trânsito continue. E o romance encerra da seguinte forma: os abutres se mantêm distantes, empoleirados nos galhos altos das árvores e assistindo quietos ao trabalho dos homens, que por vezes erguem os olhos vasculhando o céu de uma ponta a outra, como se ainda esperassem pelo pior. Enterre seus mortos faz uma alusão direta a uma passagem bíblica dos Evangelhos que está descrito tanto no Lucas, capítulo 9, versículo 60, como no Mateus, capítulo 8, versículo 22, em que Jesus convida um homem para segui-lo e esse homem pede para enterrar primeiro o seu pai que faleceu. Jesus diz: deixa aos mortos que enterrem seus mortos. Enterre seus mortos, então, assim, no imperativo, indica que todos nós somos mortos, que precisamos enterrar os nossos mortos. É para se pensar. Espero que vocês leiam o romance da Ana Paula Maia e a gente se vê no próximo Quixotada, o seu programa de literatura.